Mais uma vez estamos de volta e agora vamos trabalhar mais um pouco. É isso aí. Bom, agora nós vamos considerar o Evangelho de João. Eu vou usar a tradução do Novo Mundo dentro da possibilidade. Por que, ancião? Dentro da possibilidade. Porque a maioria dos meus ouvintes, foram ou ainda são testemunhas de Jeová, estão relacionados com essa tradução, muito embora uma tradução espúria da Bíblia, uma tradução falsificada da Bíblia, mas ainda assim eu a usarei, por questões de você estar familiarizado com o linguajar dela. Mas eu sempre vou recomendar a você que adquira uma tradução Almeida, revista e corrigida, tá? Sempre eu vou indicar para você. É a primeira tradução em português, e eu vou ainda um pouco mais longe. Se você quer uma tradução da Bíblia mais próxima do texto original, então adquira Almeida, corrigida e fiel. Almeida, corrigida e fiel. Hoje, além desse assunto aqui, eu vou trazer para você também, depois disso, a questão de casamento de pessoas do mundo. Você vai aprender como a torre de vigia fala para você se comportar diante do casamento de pessoas do mundo. Hoje também tem esse vídeo ainda. Fique atento aí, que é muita coisa boa, tá? Então, apenas para você saber, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, que é uma Bíblia feita para eles e por eles, é uma Bíblia que é completamente adulterada no Novo Testamento. O Antigo Testamento ainda passa, quebra o galho. Por quê, ancião? Quebra o galho porque simplesmente não trata muita coisa acerca de Cristo. O problema das Testemunhas de Jeová é com a divindade de Jesus. Então o nosso tema, olha, isso aqui, gente, vai gerar um assunto violento. Só que quem se aplicar vai aprender, vai entender e vai se converter de verdade a Jesus como Senhor e Salvador. Então nós vamos começar aqui, ó. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Bom, eu vou começar dando meus comentários, depois eu vou pedir ajuda aqui de um dos grandes teólogos internacionais que nos ajudam e que explicou o Evangelho de João no seu livro, O Evangelho de João, que é o D. Carson. Bom, vamos começar, eu vou fazer os meus comentários iniciais e depois a gente vai falar sobre o restante. Primeiro, veja só, no princípio era a palavra, ou logos, ou verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Então, em primeiro lugar, a torre de vigia já tentou se justificar várias vezes, tentando inclusive recorrer às regras do grego, mas nunca conseguiu justificar, porque a tradução do Novo Mundo é a única tradução que coloca aqui a palavra um Deus. Lembrando que ela já mudou várias vezes. Primeiro, aqui antes tinha o artigo definido o. No princípio era a palavra e a palavra estava com o Deus, Eles estavam tentando dar ali uma ideia de que havia o Deus além do Deus que é a palavra, que a Bíblia diz. Então, eles já mudaram várias vezes. E aí, caiu aqui nessa história. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. Ou seja, dizendo que Jesus é um Deus, Jesus tem qualidade divina, porém ele não é o próprio Deus. Isso, lembrando que essa tradução de hoje da organização é exatamente a tradução inspirada pelo diabo na Bíblia de Johannes Greber, sacerdote católico, que teve contato com o mundo espiritual. O diabo inspirou Johannes Greber a traduzir João capítulo 1, versículo 1, exatamente, ipsis liter, está aqui na tradução do Novo Mundo de 2015. Isso já tem vídeo meu que já foi confirmado. Então, em primeiro lugar, o texto aqui na tradução do Novo Mundo
já perde a credibilidade, já perde completamente a credibilidade por causa disso. O Cristão Legendário está pedindo para eu pegar o livro Raciocínios aqui, página 408 e 409. Cadê o livro Raciocínios? Deixa eu achar aqui, só um instantinho. Deixa eu pegar aqui o livro Raciocínios. Eles deram explicar o texto bem certinho. Então vamos pegar o livro Raciocínios. Segura aí, deixa eu pegar. Livro Raciocínios, página 408, peguei a versão mais nova, porque a versão mais antiga eu não sei onde está. Vamos começando aqui então. Livro Raciocínios, página 408 e 409. Vamos lá, tá aqui, já abri. João capítulo 1, versículo 1 e 2. Bom, eles não devem ter mudado nada, porque normalmente quando eles mudam, a gente fica sabendo. Vamos tentar? Almeida atualizada reza: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Entretanto, a Novo Mundo reza: no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. Este estava no princípio com Deus. Veja que esse texto citado aqui no livro Raciocínios, ele já muda a Bíblia Nova. Já muda. A nova já vai para Johannes Greber. E aí continua. Que tradução de João capítulo 1, versículo 1 e 2 está de acordo com o contexto? Aliás, já eu vou ler o contexto para vocês. Já, Bíblia pela Bíblia, eu vou mostrar para vocês que a tradução da Torre de Vigia está errada. Bíblia pela Bíblia, segura. Vamos continuar aqui. Versículo 3. Conforme o Cristão Legendário me sugeriu aqui, ó. Está de acordo com as regras da gramática grega a tradução um Deus? Alguns livros de referência argumentam fortemente que o texto grego deve ser traduzido: o verbo era Deus. Mas nem todos concordam com isso. Philip B. Harner, em seu artigo Substantivos Predicativos Anátros Qualificativos, Marcos 15:39 e João 1, diz que cláusulas tais como a de João capítulo 1, versículo 1, com um predicativo anartro, precedendo ao verbo, tem primariamente sentido qualificativo. Indicam que o logos tem natureza de theos. Ele sugere: a cláusula poderia talvez ser traduzida: o verbo tinha a mesma natureza de Deus. Assim, neste contexto, o fato de a palavra theos, na sua segunda ocorrência, estar sem o artigo definido rho e de estar colocado antes do verbo na sentença, é de importância no grego. É interessante notar que os tradutores que insistem em verter João capítulo 1, versículo 1 como o verbo era Deus, não hesitam em usar os artigos indefinido e ele vai para João 6, Atos e assim por diante. Mas olha que interessante aqui. Deixa eu ver aqui se o comentário do Cristão Legendário é o mesmo que eu peguei. Eu acho que é, porque não tem como não ser. Vamos ver aqui. Porque aqui eu peguei aqui realmente um tiro no pé mesmo. Né? Olha só. O verbo tinha a mesma natureza de Deus. Exatamente. Quer dizer, veja como é interessante a colocação da Torre de Vigia. Primeiro, ela desqualifica, presta atenção nisso. Primeiro, aqui no livro Raciocínio, ela desqualifica os outros escritores que usam a expressão o verbo era Deus. Primeiro, ela desqualifica. Depois, ela diz que um escritor, quer dizer, nós temos 200 escritores, todo mundo escrevendo o verbo era Deus. Mas um escreveu diferente. Ela pegou esse um e ainda assim, esse um que não queria dizer o que ela quer dizer, diz que o verbo tinha a mesma natureza de Deus. Se ele tem a mesma natureza de Deus, ele é Deus. Não tem como, gente. Então a Torre de Vigia, ela tenta explicar João capítulo 1, versículo 1, tentando entrar por essa questão da língua grega, mas ela não consegue. João capítulo 1, versículo 1 não está dizendo que Jesus era o Pai,
mas sim que tem a mesma natureza do Pai. Exatamente. O grande problema é que a torre de vigia, ela mente ao falar sobre questões trinitárias. A torre de vigia mente ao tratar de questões trinitárias. Por quê? Ela sempre argumenta que a cristandade diz que Jesus era o mesmo Pai, e isto não é verdade. A chamada cristandade que ela diz que Jesus era o mesmo Pai, nunca tentou dizer que Jesus era o mesmo Pai, salvo, né, o pessoal da linha unicista, que pregam uma heresia do quarto século chamada sabelianismo modal, que dizia que Jesus era uma forma do Pai em uma nova versão, assim como o Espírito Santo era uma forma de Jesus em uma nova versão, e a partir daí o nome modalismo, que quer dizer mudança. Então, quer dizer, existe aí um grupo de pessoas que seguem uma heresia do quarto século, o modalismo, e que foi refutado pelos concílios, foi refutado pelos primitivos cristãos, só que hoje segue. Por exemplo, hoje a Igreja Voz da Verdade, ela segue o modalismo, como algumas outras igrejas, o que está errado. Só que esse número ínfimo de pessoas que seguem o modalismo não representam a maioria das igrejas cristãs, porque a sua grande maioria das igrejas cristãs, em 99,9%, não aderem ao modalismo. A maioria das igrejas cristãs creem que o Pai é uma pessoa, creem que o Filho é outra pessoa e creem que o Espírito Santo é outra pessoa. Então está aqui. Não existe essa ideia que a Torre de Vigia colocou, inclusive na sua brochura, Deve-se Crer na Trindade, tentando refutar a Trindade a partir do sabelianismo. Ela refuta a Trindade a partir do sabelianismo. Só que o sabelianismo também foi refutado pela Igreja Cristã. Aí é que está o problema. Ou seja, se a Torre de Vigia estivesse nos concílios, ela estaria junto com aqueles que supostamente eram católicos, refutando pessoas que não criam da maneira como eles creem. Essa é a ideia. Então, obrigado ao Cristão Legendário por essa dica. Valeu. Bom, prosseguindo. Então, aí eu dei uma aulinha de história para vocês, porque a Torre de Vigia, ela é terrível. Ela tenta enganar a história. Bom, De Carson diz aqui o seguinte. A firmeza das conexões entre o prólogo e o Evangelho torna improvável a teoria de que o prólogo foi composto por outra pessoa. Aqui ele está explicando que alguns dizem que o prólogo de João foi escrito por outra pessoa porque alguns não querem crer que João disse que Jesus realmente era Deus, né? Então ele continua explicando. Se João pretendia ou não que os seus leitores encontrassem um quiasmo em seu prólogo, ele claramente esperava que eles detectassem certa progressão em sua linha de pensamento. Isso, por sua vez, sugere as duas referências de João Batista. Não são acidentalmente colocadas, nem são de forma alguma repetitivas. Em João capítulo 1, versículo de 1 a 5, João traça seu relato de Jesus bem antes do início do ministério, bem antes do nascimento virginal, bem antes até mesmo da criação. O relato deve retroceder até a palavra divina e eterna, o agente de Deus na criação e a fonte da vida e da luz. Tendo estabelecido esse ponto de partida absoluto, o evangelista se volta depois para o ponto de partida comum a toda a tradição cristã primitiva, que era o ministério de João Batista, cuja transitoriedade e função de testemunha o qualifica a ser considerado um contraste para a verdadeira luz. Embora ele tenha sido quase que universalmente rejeitada, algumas pessoas nascidas de Deus receberam o direito de se tornar filhos de Deus.
A vinda da luz ou da palavra, que é Jesus, que se tornou possível, foi nada menos que a encarnação da palavra ou do verbo em um ser humano. E é nesse ponto que o testemunho de João Batista é de maneira apropriada, novamente introduzido no versículo 15. No princípio, quando ele diz, estas palavras imediatamente fazem qualquer leitor lembrar-se do Antigo Testamento, o versículo de abertura da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. É por isso que ele começa. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, veja que o relato aqui de João, ele já traz relacionando Jesus como agente criador. E aqui daqui a pouquinho eu vou dar um argumento para você, Bíblia pela Bíblia apenas, que ninguém consegue responder. Ninguém consegue responder. Apenas só tem uma resposta, não tem duas, tá? Vamos ver aqui o argumento do cristão legendário aqui. Outra coisa, se Jesus fosse anjo, João teria usado anjos para exemplificar a natureza dele. Teria escrito assim, no princípio a palavra, e a palavra estava com os anjos, e a palavra era um anjo. Exatamente. Bom argumento. Não. O João usa, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em arquê, em ologos, kai ologos, em próton, theos. Essa é a expressão na língua grega que não cabe o artigo indefinido um Deus, como a tradução do Novo Mundo fez, nunca, não cabe. Como diz o padre Quevedo, não é que existe. Por mais que eles tentem justificar nas regras da literatura grega, não existe. Continuando. Gênesis começa com a criação. João se refere à criação, mas logo se volta para o que Paulo chama de nova criação. O contexto em Gênesis e aqui mostra que o princípio é absoluto, o princípio de todas as coisas, o princípio do universo. A palavra grega por trás do princípio, arquei, com frequência transmite o significado de origem, bem como pode haver ecos daquilo aqui, porque se mostra logo que a palavra que já estava no princípio é o agente de Deus na criação, e o que nós podemos chamar de originador de todas as coisas. Ao admitir que a palavra tinha essa função, era inevitável que na origem de todas as coisas ela já existisse. Como Marcos começa seu evangelho com a mesma palavra, princípio do evangelho de Jesus. É também possível que João esteja fazendo uma alusão à obra de seu colega, dizendo na realidade, Marcos lhes falou sobre o princípio do ministério público de Jesus. Eu quero mostrar a vocês que o ponto de partida do evangelho pode ser traçado até bem antes do princípio do universo inteiro. Então, veja só que interessante. Até aqui, eu vou usar De Carson, e a partir daqui eu vou ler agora. Eu vou deixar marcado aqui porque a gente volta. E agora eu volto de novo na tradução do Novo Mundo, aqui onde nós observamos que, o que é que João faz? João usa a palavra logos, referindo-se à visão grega de que o logos era a força criadora do universo. É por isso que João usa logos, né? É simples assim, né? Um olá da França. Olá, eu não sei quem está na França, mas mande pelo menos um pseudônimo para nós. Deus te abençoe e continue divulgando o nosso canal aí na França. Aliás, a França, que se eu não me engano, está em 4º ou 5º lugar. A França está sempre variando. Ela sobe entre o 6º até o 4º, varia. Um grande abraço para todos os irmãos que estão aí na França. Agora, olha só, gente. Quando você pega a Bíblia pela Bíblia, simplesmente Bíblia, e você pega João capítulo 1, versículo 1, você vê como o argumento da Torre de Vigia é um argumento infantil. É um argumento infantil. Existe um grupo como estes em França? Olha, se não existir, nós podemos criar. Podemos criar. E você pode ajudar, todos eles que são de língua portuguesa, ou você pode traduzir tudo que fazemos aqui para a língua francesa. Você pode traduzir, pode pegar os nossos vídeos, pode fazer traduções aí, pode colocar, pode entrar em contato direto comigo pelo WhatsApp 11 55 no caso, né, Brasil, 55 11
947 882 132. 11 947 882 132. Ajuda os nossos irmãos de língua portuguesa na França e ajuda também os franceses a encontrarem Jesus, como estamos falando aqui, tá bom? Você pode traduzir à vontade, pode me ligar, vamos conversar. É importante. Já temos irmãos representando no Reino Unido, já temos irmãos representando em Portugal e agora na França, vai ser muito bom. Já temos irmãos trabalhando nos Estados Unidos. Então, estamos em 110 países, graças a Deus. Tá? Muito obrigado. Bom, então agora deixa eu explicar para vocês, Bíblia pela Bíblia, por que o capítulo 1, versículo 1 está errado, de acordo com a tradução Novo Mundo. Primeiro, porque capítulo 1, versículo 1, na nova tradução, é uma tradução que Satanás inspirou um sacerdote católico do mundo espiritual a traduzir. E eu já tenho o meu vídeo, que está aí, qualquer pessoa pode consultar, a tradução de Johannes Greber. A tradução 2015 do Novo Mundo, ela está ipsis litteris, exatamente, tudo igual, não muda nada, nenhum artigo, nada, exatamente igual à tradução de Johannes Greber. E quem é que inspirou Johannes Greber, ancião? Quem inspirou Johannes Greber foi Satanás, o diabo. Você acha que Satanás daria glórias ou mérito ao Filho de Deus? Sendo que ele próprio disse, se te prostrares e me adorares, você acha mesmo que Satanás faria uma Bíblia ensinando a doutrina verdadeira sobre Cristo? E é exatamente o versículo que a Torre de Vigia se apoiou. O Verbo, quem era ele segundo João? Folheto de 1968. Né? Está lá a Bíblia de Johannes Greber buscando apoio. Mas o que me surpreendeu mais ainda, pessoal, não foi isso. O que me surpreendeu mais ainda é que se você pegar a Bíblia capa verde, ela buscava apoio em Johannes Greber, mas não era igual. Ela tinha apoio, mas não era igual. Se você pegar a Bíblia capa preta, ela tinha apoio, mas não era igual. Mas quando você pega esta Bíblia aqui, ela não buscou apoio, ela colocou letra por letra, palavra por palavra, o que o diabo inspirou de Johannes Greber. Então, julgai por vós mesmos se isso é Bíblia para você usar. Uma Bíblia onde o diabo fala. É simples assim. Não precisa ir muito longe. O texto é exatamente igual. Ou seja, quem é que tenta tirar a glória de Cristo? A não ser o próprio Satanás. Mas agora eu vou provar para vocês, Bíblia pela Bíblia, que a tradução de Satanás está errada. A tradução de Satanás está errada, porque o próprio texto seguinte mostra. A Bíblia explica a Bíblia. Por mais que Satanás tente falar errado, você não vai perder. Ancião, sem falar que no mesmo João 1 não há artigo definido. Não existe artigo nenhum. Não existe artigo definido antes de Deus, nos versos 6, 12, 13 no 18. E a Torre não coloca o artigo indefinido lá. Pois é, qual Bíblia devo comprar? Vou explicar de novo. Comprem a Bíblia Almeida, revista, corrigida e fiel. Essa versão cinza foi a que me fez sair da Torre. A comparação entre a cinza e a preta. Exatamente, a preta ainda quebra o galho. A cinza é uma versão espúria, mal feita, adulterada, a pior versão de uma versão que eu já vi em toda a minha vida, sem consulta profunda ao texto original grego, só na língua portuguesa comparando. Se você fizer consulta profunda, aí é que você vai ver que fizeram realmente, né, aquilo que o Apocalipse diz, né? Então, quem quer Bíblia boa? Quem quer Bíblia boa? Melhor tradução. Almeida, revista, corrigida e fiel. Essa é a Bíblia para você me acompanhar em estudos. Ancião, esse estudo tal, é essa Bíblia que eu vou estar usando sempre. Bíblia. Boa noite, Jander. Graças a Deus.
Bíblia para você ter facilidade de comunicação. Assim, eu quero pregar, mas a Bíblia Almeida, revista corrigida e fiel, ela é uma Bíblia difícil, eu não consigo acompanhar muito bem, tal, tem palavras difíceis. Então você vai para a versão NVI para evangelismo. Bíblia de Jerusalém também é muito boa, sim. Vamos lá então, vamos agora provar para vocês. Chamar ancião de líder nessa versão foi um tiro no pé. Só Jesus pode ser chamado de líder. eu nem vi esse texto ainda. Mas eles estão imitando algumas outras traduções. Porque na realidade Jesus Cristo mesmo disse: ninguém seja chamado de vosso líder, porque o vosso líder é um só, o Cristo. Bom, vamos lá então. Vamos provar agora por que o texto está mal traduzido? Não falei seu nome, mas seu nome aparece nos comentários, viu, meu filho? Então é melhor você fazer um fake aí, tá? Bom, vamos lá. No princípio era a palavra. Vamos traduzir aqui a palavra por Jesus. Vamos fazer esse exercício para você poder entender o texto. No princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era um Deus. Bom, primeiro ponto que eu gostaria de perguntar para você. Quantos deuses verdadeiros existem? Vocês têm um tempinho para me responder enquanto eu bebo água. Quantos deuses verdadeiros existem? Estou aguardando a resposta de vocês. Apenas um. Então vamos ler de novo o texto? No princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era um Deus. Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Olha só, gente. Eu vou com o Evangelho de João com vocês, do capítulo 1 até o último capítulo. Bom, se no princípio era Jesus... Porque veja só, lembre-se que De Carson nos diz aqui o seguinte, que quando ele fala no princípio, ele se refere ao princípio do Gênesis. Então, no princípio era Jesus. Isso, nós já vamos chegar no versículo 3, exatamente. Então veja que ele diz assim, no princípio era Jesus. Quer dizer, no princípio quando? Lá no Gênesis. E Deus criou os céus e a terra. No princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Puxa, deu um nó, ancião. Não deu. Fica tranquilo. Quantos deuses existe? Quantos deuses verdadeiros existe? Só existe um Deus verdadeiro. Então, se Jesus é um Deus verdadeiro ou um Deus falso? Essa é a pergunta agora que eu estou fazendo para vocês. Nós estamos fazendo um estudo. Então, no princípio era Jesus e Jesus estava com Deus e Jesus era um Deus. Mas a Bíblia diz que só existe um Deus verdadeiro. Então Jesus é um Deus verdadeiro ou um Deus falso? Porque se ele é um Deus, ele é o verdadeiro ou falso? Porque se ele for o Deus verdadeiro, nós vamos ter que aceitar o que a Bíblia nos diz no Evangelho de João, que eu vou continuar. Se ele for um Deus falso, ele é um Deus igual a Satanás, que é o que a Torre de Vigia acaba colocando. Ah, não, mas nós nunca dissemos isso. Mas não precisa dizer. É simplesmente o que se coloca na tradução. É assim que funciona. Mas vamos ao versículo 3, que aqui vai nos ajudar a ter um esclarecimento maior. Ancião, toda essa questão então da natureza de Jesus, pega a Almeida Fiel em Gênesis 5:2. Vou pegar a legendária. Deixa eu só achar onde que ela anda aqui agora, cara. Que é tanta Bíblia aqui, meu, que eu vou te falar uma história, hein? Vou achar a Almeida Fiel em Gênesis 5:2 já. Vou achar. Só não sei aonde, mas eu vou achar. Bom, vamos lá. Vamos para o versículo 3 agora, para a gente poder acabar de desmascarar essa tradução que Satanás ajudou a Torre de Vigia a fazer. Ancião, por que você está falando Satanás? É simples, irmão. Se você não viu meu vídeo ainda sobre a Bíblia de Johannes Greber, você precisa ver. A Bíblia de Johannes Greber é uma Bíblia que teve a sua inspiração e ajuda do mundo do diabo. E a tradução do Novo Mundo de hoje tem exatamente o mesmo texto que o diabo inspirou lá em 1930. Então é isso, simples assim.
Vamos lá para... Vamos lá. Versículo 3. Todas as coisas vieram a existir por meio dele. Dele quem? Eu vou continuar separando. De Deus ou de Jesus? Vamos ver se vocês estão acompanhando meu raciocínio. De Deus ou de Jesus? Todas as coisas vieram a existir por meio dele. De Jesus. Muito bem, o irmão acompanhou. E sem ele, nem mesmo uma só coisa veio a existir. Espera aí. Quem é mais poderoso? No caso, raciocínio da torre de vigia. Raciocínio da torre de vigia. Quem é mais poderoso? Jeová ou Jesus? Pensando igual a torre de vigia pensa. Quem é mais poderoso? Vocês estão me acompanhando aí. Quem é mais poderoso? De acordo com o que a torre de vigia pensa. Fale para mim aí, vocês que estão me acompanhando, por favor. Quem é mais poderoso? Jeová ou Jesus? Jeová. Muito bem, Bianca. Jeová. Se Jeová é mais poderoso do que Jesus, por que o texto diz, e a irmã mandou aqui para mim, esse texto, todas as coisas vieram a existir por meio dele, de Jesus, e sem ele, nem mesmo uma só coisa veio a existir. Como que pode ser isso? Se Jeová é o Todo-Poderoso, ele não poderia ter criado sem Jesus? Que mérito é esse que Jeová vai dar para um anjo? Sendo que Jeová é quem recebe o mérito pela criação. Por que esse anjo passa a receber tanto mérito a ponto de nada ser criado sem esse anjo? Essa é uma pergunta que você precisa pensar, se você ainda não entendeu a divindade de Cristo. Bom, Ansel agora deu um nó. Claro, deu um nó exatamente porque você veja que o argumento utilizado da torre de vigia é um argumento que não se sustenta. É simples assim. É um argumento que não se sustenta. Porque se Jeová é todo-poderoso, Jeová é o Deus verdadeiro, e eles dizem que Jesus é um anjo, é o arcanjo Miguel. Agora João começa o seu prólogo aqui, dizendo, no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era um Deus, ele estava no princípio com Deus, por meio dele foram feitas todas as coisas, nada do que foi feito sem ele se fez. Então esse anjo, ele é maior do que Jeová. É a conclusão que eu chego. Esse anjo é maior do que Jeová. Por quê? Se sem ele não podia fazer nada, então Jeová estava de mãos atadas. Ou então Jesus é Deus. Conforme o versículo 1, capítulo 1 diz. Ou ele é Deus, e é por isso que sem ele nada do que foi feito se fez. Ou ele é um anjo mais poderoso do que Jeová. É simples. Você vê que a própria Bíblia responde à Bíblia, gente. Você vê que a gente não precisa muito preocupar-se, por mais adulteração que a torre de vigia coloque, você não precisa muita preocupação. A Bíblia responde à Bíblia, é a Bíblia pela Bíblia, sempre. Quem souber inglês e quiser conhecer as obras de Johannes Greber e como ela influenciou a tradução do Novo Mundo, segue o link. Obrigado, Cristão Legendário. E tem um vídeo meu que eu trago as obras de Johannes Greber em português, viu, Cristão Legendário? Tem um vídeo meu que eu trago também, aliás, com provas documentais, onde eu mostro essa tradução nova exatamente igual à tradução que Satanás inspirou de Johannes Greber. Bom, quem é o único interessado? Quem é o único interessado em diminuir a personalidade de Cristo? Ah, foi o Eric. Obrigado, Eric. Então, tem um vídeo meu. Tem um vídeo meu que eu tenho as provas documentais, inclusive eu coloco lá o folheto Verbo, quem era ele segundo João. Tem lá tudinho, em português, para quem quiser ver depois. Então, olha só que interessante. Veja só, irmãos. Deixa eu só avisar para uma irmã que eu estou no ar aqui, senão ela me liga. Aí cai a nossa coisa aqui.
Então, olha só que interessante, irmãos. Você percebeu o capítulo 1, versículo de 1 a 3? Bíblia pela Bíblia. Quem entendeu aí a impossibilidade de Jesus não ser Deus? Quem entendeu aí, dá um ok aí para mim. Quem entendeu de acordo com esse argumento aqui, Bíblia pela Bíblia, usando a nova tradução do Novo Mundo? Quem entendeu isso aí? Dá um ok para mim. Ana Cris, eu vou explicar tudo isso daí no Evangelho de João. Eu não consigo explicar tudo ao mesmo tempo sem fazer as conexões de cada versículo. Eu quero ir o Evangelho de João versículo por versículo. Versículo por versículo, para você entender quem é Jesus. Porque enquanto eu não fizer isso, eu não vou sossegar. Eu vou levar o Evangelho de João versículo por versículo. A conclusão do 1 até o 3 é que, primeiro, a tradução da Torre de Vigia está completamente errada. Ficou claro, ancião? Obrigado. A tradução da Torre de Vigia está completamente errada em João capítulo 1, versículo 1. Ela usa um texto que Satanás inspirou Johannes Greber a escrever. Esse é um ponto importante. E o texto, da maneira como ela traduz, não coaduna com o resto do contexto. E qual é o resto do contexto? O resto do contexto é que Jesus foi criador e que sem ele nada do que foi feito. Alguns irmãos estão dizendo, Ansel, mas eu ainda estou confuso. Gente, é querer entender tudo agora. Tenta entender só o que foi explicado. Tenta entender só o que foi explicado. Porque não vai adiantar você querer entender tudo. Primeiro porque você está com a mente ainda cauterizada pela lavagem cerebral da Torre de Vigia. Então não dá para você entender tudo. Vai com calma, vai pegando o raciocínio e entendendo. Por exemplo, você entendeu que sem Jesus nada do que foi feito se fez? Você entendeu isso? Então Jesus é um anjo ou é criador? Essa é a pergunta. Ele é anjo ou ele é criador? Porque se sem ele nada do que foi feito se fez, então ele tem que ser o criador, ele não pode ser um anjo. Porque que anjo é esse que Jeová dá tanto mérito a nível de ganhar mais mérito do que o próprio Jeová? É só ler o João capítulo 1, versículo 3. Vamos ler de novo? Todas as coisas vieram a existir por meio dele. E sem ele, nada, nem mesmo uma só coisa, veio a existir. Então está aqui o texto. Esse é o texto. Primeiro ponto. Esquece a lavagem cerebral que a Torre de Vigia fez na sua cabeça. Senão você nunca vai entender. Tem que ser com calma. É a mesma coisa. Isso aqui que a gente está fazendo é a mesma coisa de você aprender uma nova língua. É a mesma coisa. Não adianta, por exemplo, vou dar uma ilustração para vocês. Por que grande parte das pessoas não aprendem inglês? Por que grande parte das pessoas não aprende inglês? É simples. Porque não pensa em inglês. É simples assim. Ele não pensa em inglês. Então, por exemplo, ele vai falar mesa, ele vê mesa, ao invés dele raciocinar table, ele lembra de mesa em português. Então ele nunca vai aprender. Não tem jeito. Então, para você aprender inglês, o primeiro passo das boas escolas é ensinar você a pensar em inglês. Enquanto você não pensar em inglês, você não vai aprender inglês. Da mesma maneira, enquanto você não começar a pensar fora da língua da Torre de Vigia, você não vai aprender nada. Você não vai entender. Você vai ficar sempre a mesma coisa. Você vai estar sempre dizendo assim para mim, ai, ancião, eu não estou entendendo. Ai, ancião, eu não estou entendendo. Por que você não está entendendo? Porque você continua pensando em língua da Torre de Vigia. Então o primeiro passo é esquecer o refúgio que você aprendeu com a Torre de Vigia. Esse é o primeiro passo. E começar a aprender a Bíblia. Veja, não tenha pressa. O Evangelho de João tem 20 capítulos. O que eu posso garantir é que até o capítulo 10 você já entendeu completamente a divindade de Jesus. Até o capítulo 10 você já vai ter entendido exatamente como é que Jesus é Deus. Porque João já começa o livro dizendo assim:
No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Para mim, sinceramente, esse texto bastaria. Porque eu tenho que aceitar isso pela fé. Mas já que a torre de vigia adulterou o texto que o Satanás deu para ela, a gente tem esse trabalho. Então eu vou ter que te ajudar. Você entendeu? Eu vou ter que te ajudar. Mas com calma. Nós aprendemos agora em 3 versículos. O que você aprendeu hoje? O que você precisa guardar para você? Que Jesus é o Criador. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então Ele não é um anjo. Esse é o primeiro ponto. Ele não é anjo, Ele não é arcanjo Miguel. A gente vai falar sobre tudo isso lá na frente. A gente vai falar sobre tudo isso lá na frente. Mas o primeiro ponto que você precisa entender é esse. Pega texto por texto. A Bíblia explica a Bíblia. Vocês aprenderam errado com a torre de vigia. O que vocês fizeram? Vocês pegaram, junto com a torre de vigia, ficaram pulando nesse livrinho, aprenderam menos de 7% da Bíblia, feito um malabarismo violento de textos. Pega aqui, vai ali, vai acolá, tal. Eu quero perguntar para vocês, todos vocês estão aí, que dia que você teve um estudo bíblico expositivo da maneira como eu faço aqui no meu canal? Que dia que você teve um estudo bíblico expositivo, versículo por versículo, entendendo as ideias? Que dia que a torre de vigia te permitiu ter um estudo desse tipo? Nunca. Sabe por quê? Porque esse aqui é o estudo que te mostra a verdade. É texto, com contexto, com tudo. Você sempre viu Jesus com os olhos da torre de vigia. Você sempre viu tudo com os olhos da torre de vigia. Está na hora de arrancar esses óculos, pessoal. Se você quer entender a Bíblia. A Bíblia se entende assim. A Bíblia se entende assim. Com pregação expositiva. É assim que eu faço todos os domingos, ensinando o povo aqui. E é assim que eu quero ensinar vocês. Pregação expositiva. Sabe por quê? A pregação expositiva, ela não permite o pregador fazer malabarismo. Ela não permite. Ou a gente se apega ao texto, ou é exposto que você não sabe o que está falando. É dessa maneira que funciona a pregação expositiva. Então, o que você precisa aprender de hoje, dessa pregação que nós estamos fazendo, desse estudo, chama do jeito que você quiser. Que no princípio era Jesus, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Ai, ancião, mas eu não entendo ainda. Não tem problema. Tem algumas coisas que eu também não entendo. Por exemplo, quando os Salmos, número 90, versículo 2, diz que de eternidade a eternidade, tu és Deus. Algum de vocês consegue entender? O que significa a expressão de eternidade a eternidade? Algum de vocês consegue? Ninguém consegue, porque a nossa mente, ela é finita. Então, como pode algo que não teve princípio existir? A nossa cabeça concebe apenas o que nós vemos começar. Mas a Bíblia diz que Deus não teve princípio e nem tampouco terá fim. Então tem algumas coisas que eu também não entendo. Mas a Bíblia diz que nós temos que nos aproximar de Deus através da fé. Exatamente, a nossa mente não tem essa capacidade. Então, gente, tem algumas coisas que você não vai entender ainda. Mas a Bíblia, ela é como se fosse uma colcha de retalhos. Ou um quebra-cabeça. Eu vou usar um quebra-cabeça que fica melhor. Que é melhor. E como é bom quando você começa a entender esse quebra-cabeça. Coisa que você nunca pôde fazer com a torre de vigia, porque esse quebra-cabeça sempre esteve aqui, ó. E eles nunca te deram a história. Então, por exemplo, você pega um quebra-cabeça de 1000 peças, numa comparação. Você pega um quebra-cabeça de 1000 peças. O que acontece? Imagine, você espalha todas as peças em cima da mesa.
É fácil para você montar esse quebra-cabeça em tão pouco tempo? Claro que não. Aí você diz assim, mas eu não estou achando as peças. Você não está achando, mas elas estão lá. Você vai ter que ter paciência para procurar. Vocês estão entendendo essa ilustração? Assim é a Bíblia. Assim é a Bíblia. Você não está entendendo tudo agora, porque você está com todas as peças do quebra-cabeça em cima da sua mesa. E para piorar, veio alguém que misturou mais ainda, que é a torre de vigia. Então, você não vai entender tão fácil. Eis que Deus é grande e não podemos compreender o número dos seus anos. Jó 36, 25. Exatamente. Então, gente, tem coisa que você não vai entender. Esquece. Deixa eu aproveitar e dar outra dica para você se você quer entender a Bíblia. Deixa eu aproveitar e dar outra dica para você se você quer entender a Bíblia. Primeiro ponto, a torre de vigia não tem hermeneuta, a torre de vigia não tem exegeta, a torre de vigia tem pessoas com, no máximo, 2º grau, tentando explicar texto para vocês. Por isso que ela explica tão mal. E não tem o Espírito Santo, para piorar a história. Então, para explicar a Bíblia, você precisa ter o Espírito Santo, você precisa ter estudado, e você precisa orar a Deus para que Deus te guie, que é o que nós estamos fazendo. E ainda, pegar a Bíblia e ler texto por texto, contexto do contexto. Entendeu? É dessa forma que funciona, pessoal. Grande abraço pro Newton. Ranieri, grande abraço. Você entendeu, pessoal? Então aqui nós vamos livro, Bíblia, Bíblia pela Bíblia. Então de hoje, o que você tem que ter entendido? Primeiro, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Pronto. Aceite por fé. Isso é o que a Bíblia ensina. Assim como você aceita a eternidade de Deus. Agora o Evangelho vai nos ensinar algumas coisas para você poder reforçar a sua fé. Uma delas que o Evangelho vai nos ensinar é que sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos ler mais um pedacinho do Evangelho? Versículo 4. Por meio dele foi a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz está brilhando na escuridão, mas a escuridão não a venceu. Surgiu um homem enviado como representante de Deus. Seu nome era João Batista. Esse homem veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que as pessoas de todo tipo crescem no meio dele. Ele não era essa luz, mas veio para dar testemunho dessa luz. Estava para vir ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todo tipo de pessoas. Ele estava no mundo, e o mundo veio a existir por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha essa expressão do versículo 10. Ele estava no mundo, e o mundo veio a existir por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha só, o mundo veio a existir por meio dele, de Jesus. Então fica muito claro. Jesus é o agente criador. Presta atenção nisso. 11. Ele veio ao seu próprio povo, mas eles não o aceitaram. No entanto, todos os que o receberam, ele deu autoridade para se tornar filhos de Deus, porque exerciam fé no seu nome. Esse outro texto também é uma verdadeira tapa na cara da torre de vigia. Veja que o texto, ele separa claramente povo para quem veio e povo que aceitou. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o aceitaram. Quem eram os seus? Os judeus. Mas para todo aquele que nele crê, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Você crê em Cristo? Então você está sendo feito filho de Deus. Ai, Anselmo, mas filho de Deus não é só os ungidos? A palavra ungido nem sequer aparece no Novo Testamento em relação a pessoas.
o único ungido do Novo Testamento é Jesus. A doutrina dos ungidos da Torre de Vigia é uma falsa doutrina para que eles se elevem acima dos seus irmãos. Mas o próprio Jesus havia predito: nenhum de vocês seja chamado Rabi, porque o vosso Rabi é um só. Eles ultrapassaram o termo Rabi e se outorgaram o termo Christos, que é ungidos. Então, quando eles dizem que o corpo governante são os ungidos, eles estão dizendo que o corpo governante são os Cristos, que é a palavra ungido, Machia, no Antigo Testamento. De modo que quando eles se colocam como os Cristos, eles são anticristos. É isso que acontece. O corpo governante é um corpo anticristo, porque assume para si o título de Cristo, o título de ungidos. E o único ungido na igreja neotestamentária é Jesus. Não existe outro. Ok? Vamos lá. E eles nasceram não de sangue nem da vontade carnal, mas nem da vontade do homem, mas de Deus. De modo que a palavra se tornou carne e residiu entre nós. E nós vimos a sua glória, uma glória como a de um filho unigênito de um pai. E ele estava cheio do favor divino e da verdade. Aqui tem um detalhe interessante. Aqui disse que o verbo, ou a palavra, se fez carne e residiu entre nós. Quando nós recorremos ao livro de Mateus, vamos ver se não está adulterado o texto aqui, sempre é uma caixinha de surpresa, você considerar a tradução do Novo Mundo. Vamos para o livro de Mateus, quando o anjo fala, né, para Jesus, para José. Vamos lá. Mateus 1:23, para você entender isso aqui. Isso aqui, gente, é uma chave hermenêutica fantástica para você entender o Evangelho de João. Mateus nos ajuda nesse aspecto. Vamos de novo para o versículo 14. De modo que a palavra se tornou carne. Quem era a palavra? Lembra que João disse? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se tornou carne, ou seja, e Deus se tornou carne e residiu entre nós. Então, isso é óbvio. Tem algum problema para entender isso? Sim ou não? Dá um alô para mim aí quem não está entendendo. A palavra, Deus, se tornou carne e habitou entre nós. Eu estou esperando. Se alguém não entendeu o que eu estou falando. Deus se tornou carne e residiu entre nós. Tá claro isso para vocês? É eu quem estou dizendo ou é a Bíblia quem diz? É a Bíblia. Agora vamos para Mateus, para você ver como é que Mateus define isso. Porque João diz que Deus se tornou carne. Não foi um Deus que se tornou carne. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então não foi um Deus que se tornou carne, foi Deus quem se tornou carne. Quer ver agora? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. Tudo isso aconteceu realmente para cumprir o que Jeová tinha dito por meio do seu profeta. Veja, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe dará o nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus está conosco. Você entendeu a relação? Você entendeu a relação?
a virgem ficará grávida, vão dar à luz a um filho, o nome dele vai ser Emanuel, que significa Deus está conosco. Deus está conosco. Você entendeu essa história? Quem é que estaria conosco? Era Jesus? E agora o Deus de Mateus 1,23 é letra maiúscula, viu? É letra maiúscula, tá? O Deus de Mateus 1,23 é letra maiúscula. A torre de vigia não conseguiu adulterar. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quem é que estava conosco? Quem é que nasceu da Virgem Maria? Foi Jesus? Ou foi Deus? Ou Deus é Jesus? Ou Jesus é Deus? E agora, como é que faz? E aí, a gente vai para o Evangelho de João de novo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Você percebe que a própria Bíblia, no Evangelho de Mateus, dá testemunho que a torre de vigia erra na tradução do Evangelho de João, tentando colocar Jesus como um Deus. Quem percebeu essa ligação aí, dê um ok para mim, por favor. Quem percebeu essa ligação, dê um ok. O Cristão Legendário me sugere ainda o versículo 21. Ela dará à luz um filho e você deve dar o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Sim, exatamente, a gente prossegue aqui no 23. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso se cumpriu para que se cumprisse o texto. Emanuel, que significa Deus está conosco. Então você percebeu que o texto que o diabo inspirou na tradução do Novo Mundo, em um único versículo, ele cai por terra, sem apoio da língua grega. Daí fica a pergunta, Israel era o povo de Jeová ou de Jesus? Boa pergunta, Cristão Legendário. Vamos voltar lá no 21. E ela dará à luz a um filho, e você deve dar o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos pecados dele. Uma boa colocação, gostei. Quem era o salvador de Israel? Era Jeová ou Jesus? Todo mundo vai responder, é Jeová. E por que a Bíblia diz que Jesus é quem iria salvar o povo? Eu sou Jeová, este é meu nome, e além de mim não há salvador. Isaías 42. Isaías 43, 11. Isaías 43, 11. Eu sou Jeová, esse é meu nome, e além de mim não há salvador. Se além de Jeová não há salvador, quem é o povo que Jesus ia salvar em Mateus capítulo 1, versículo 21? Bem colocado, Cristão Legendário. E por fim, tá aí a ideia. Você percebeu como a Bíblia responde à Bíblia? Não adianta a torre de vigia vir com regras. Pode perguntar, fica à vontade. Não adianta a torre de vigia vir com regras do grego, que ela tenta adulterar, inclusive as regras do grego. Conosco está Deus. O único que esteve conosco foi Jesus. Então ele é Deus. É assim que a Bíblia ensina. Ah, eu ainda não entendo. Fica tranquilo. Não se preocupe. O Evangelho tem 21 capítulos. Até chegar lá você vai entender. Eu vou responder a pergunta da Nilva e a gente vai encerrar esse vídeo. Enquanto a Nilva prepara a sua pergunta, eu quero lembrar para você que ainda não pediu a Enciclopédia das Religiões. A Enciclopédia das Religiões é o melhor material já produzido para você agora conhecer um pouco mais sobre seitas, religiões e heresias presentes no Brasil, tá? Então, e do mundo, né? Claro, as 12 principais religiões do mundo. Então, quando nós entendemos sobre as seitas,
mais fácil é para que nós possamos ajudar outras pessoas. Testemunhas de Jeová, eu trago aqui 3 tópicos: a origem da organização, o início, o desenvolvimento, como chegou-se ao corpo governante de hoje, diretores de uma empresa, e depois tem aqui algumas doutrinas. Falo sobre satanismo, seitas orientais, tudo o que você precisa conhecer, tá bom? Tudo isso para você em apenas um único CD-ROM. Gente, vale muito a pena. Ancião, como que eu faço para pedir esse material? Você vai mandar um WhatsApp para mim, para 11 947 882 132. 11 947 882 132. 11 947 882 132, tá legal? Então você vai pedir. E eu vou mandar para você também uma revista Defesa Cristã, tá legal? Então você manda para mim assim a palavra revista nova, porque já vai a revista sobre a queda da Torre de Vigia no mundo, tá legal? Revista nova, tá bom? Então não esqueça de colocar a palavra revista nova, senão vai algum resto de revista antiga aqui para você, tá legal? Bom, vamos lá então, vamos prosseguindo aí. A cada 2 meses nós vamos lançar um exemplar diferente da revista Defesa Cristã. E você poderá receber e você poderá colaborar com a nossa obra, tá bom? Vamos lá então. Vamos ao ponto principal aqui, a pergunta da Nilva. Quem ressuscitou Jesus? Então, Nilva, quando você pega os evangelhos, tem 3 pessoas envolvidas na ressurreição de Cristo. Pedro diz que é o Espírito Santo. Paulo diz que foi o Pai. E Jesus afirma que ele próprio ressuscitaria a si mesmo. Logo, você encontra as 3 pessoas na ressurreição de Cristo. É simples assim, a gente vai trazer isso daí também como estudo mais para frente. Eu destruirei esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Eu, Jesus. Eu destruirei e eu levantarei. Ele garante que ele próprio participará na sua ressurreição. A este Jesus, Deus ressuscitou, diz Paulo, em Atos 17. O apóstolo Pedro nos diz que através de um Espírito eterno, ele foi ressuscitado. Então, o Espírito Santo. Ok? Só que tudo isso é que nem eu disse para vocês, gente. É um grande quebra-cabeça. Não dá para você entender divindade de Jesus em 1 hora de aula que nem nós estamos aqui. Para você ter uma ideia, olha só, o Evangelho de João, ele é explicado nesse livro do De Carson, você vê em quantas páginas? Em 686 páginas. 686 páginas para explicar os 20 capítulos de João. Para você ver como o negócio é complicado. Mas explicar com fundo histórico, com busca na língua grega, com tudo. Então não se preocupem. O que você tem que fazer? Primeiro lugar, perde essa mania de testemunha de Jeová que vocês têm. Perde essa mania de testemunha de Jeová. Ancião, qual a mania de testemunha de Jeová que é? A mania de achar que a Bíblia, ela toda é uma lógica perfeita, porque não é. Não é. A Bíblia não é uma lógica perfeita. A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia não explica tudo. Então, primeiro ponto, a gente precisa baixar o chinelinho da humildade e começar a entender isso. A Bíblia não é uma lógica perfeita, a Bíblia não explica tudo, a Bíblia não é um livro científico, a Bíblia é uma revelação de Deus com um único propósito. Um único propósito. Um único propósito. É assim. E é isso que eu tenho sempre pregado. Você é ser humano, eu estou te dando uma Bíblia. Um dia, você esteve em um paraíso. Vocês perderam esse paraíso. Mas eu, Deus, dei para vocês um Redentor, que recuperou o direito para esse paraíso de novo. Se você aceitar as palavras dele e viver de acordo com elas, você poderá entrar de novo em um paraíso, numa nova terra, num novo céu.
Se você não aceitar, não quiser, eu também não te obrigo. Mas você vai ter uma eternidade no que chamo de lago de fogo. Essa é a lógica da Bíblia. Só. Somente. Esquece o resto. Essa algeriza que a torre de vigia colocou na cabeça de vocês, que tudo tem que ser explicado. Não pode ter mistério. Não, a Bíblia tem que explicar tudo. Não, esquece isso, irmão. Isso é pretensão do corpo governante. Sempre foi. Para se fazer diferente dos outros grupos religiosos. Tem muitas coisas que nós não entendemos. E não vamos entender. Por exemplo, quer ver eu dar um exemplo para vocês? A torre não explica tudo, mas tenta explicar, né? Ela faz de conta que explica. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo assim fácil. E eu não quero criar polêmica na sua cabeça, mas só para você entender como a gente é pequeno em relação a isso. Só para você entender como a gente é pequeno que eu vou encerrar esse vídeo. Eu não sei se tem algum de vocês aí que já pesquisou, né, sobre os exoplanetas. Não sei se algum de vocês já pesquisou. Os exoplanetas são planetas fora do sistema solar, planetas que muitas vezes se leva algumas dezenas e às vezes até centenas de anos-luz para chegar até eles. Ou seja, na cabeça dos cientistas, esses exoplanetas existem em outras galáxias apenas na teoria, porque não tem como justificar. Mas existem. Eles existem. Então, imagine só. Então, Raimundo, você não precisa explicar Deus, não é isso aí. Deus tem que ser aceito por fé. É por isso que a Bíblia diz que o tolo disse no seu coração, não há Yahvé. A gente aceita Deus pela fé. Porque nós somos pequenos demais, a nossa mente é pequena demais para entender a grandeza de Deus. A gente não consegue entender nem o universo, que eu estou tentando raciocinar com vocês aqui agora. Você não consegue entender nem o universo. Imagine entender o Criador do universo. Você não consegue entender o Sol, né? Que tem aproximadamente 5 milhões de graus no seu núcleo, ou 15 milhões. Então, é assim, tem que ter calma. Tem que ter calma. Então, vamos lá. Então, como eu estava falando, né? Olha só. Então, fora da nossa galáxia... Boa noite, Bruno, tudo bem? Fora da nossa galáxia, existem os exoplanetas. São planetas que estão há muitos e muitos anos-luz. Significa o seguinte, eu vou pegar assim, um exoplaneta que esteja a 80 anos-luz. Isso, exatamente. Deus é aquilo que é. Eu sou o que sou. E acabou, certinho. Então, 3.696 exoplanetas. Aproveita, vou pedir, me dá a distância de algum exoplaneta aí, só para eu... Obrigado, o pessoal está me ajudando aqui também. Ó. Olha só, temos 3.000 já descobertos e catalogados. 3.696 exoplanetas. Eu vou pegar uma distância mais ou menos exata aqui de um exoplaneta, aproveitar aqui que os ouvintes estão colaborando com a gente também. 3.696 exoplanetas. Esses planetas estão fora do nosso sistema solar, estão lá no canto deles, bem longe, mas muito longe. Vamos pegar uma distância aqui de exemplo, só para eu poder tentar ajudar vocês a entenderem questão Bíblia, questão eternidade de Deus. Só para você entender isso. Que aí você vai entender certinho. Veja só. Imagine um exoplaneta que está a 80 anos-luz. 80 anos-luz. O que é isso em matéria de conta? O que é isso para eu apalpar, para eu saber o que é 80 anos-luz? É simples. É você viajando durante 80 anos a 300 mil quilômetros por segundo. É você viajar durante 80 anos, é você nascer, colocar você numa cápsula espacial, jogar você no espaço
você vai crescer, ficar velho, atingir 80 anos, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Isso é um exoplaneta. A Bíblia não diz sobre os exoplanetas. A Bíblia não diz. A Bíblia não diz sobre vida fora da Terra. A Bíblia não diz. Mas na nossa pretensão humana, a gente fica daqui debatendo. Quer dizer, a gente está debatendo, cara, presta atenção como o negócio é pequeno na nossa cabeça. A gente está debatendo uma viagem de 80 anos. Quantos anos você tem? 20, 30, 40, 50? 50 anos luz, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Faça isso por hora. Multiplique vezes 60, 300 mil vezes 60 e vezes 60 de novo. Para você ver a quilometragem por hora que nós teríamos que viajar para conhecer um planetinha que Deus fez fora do nosso sistema solar. Esse é o ser humano que quer explicar a Trindade. Esse é o ser humano que quer explicar a Trindade. Esse é o ser humano que quer explicar a vida após a morte. É esse. Vocês entenderam? Você está entendendo que você tem que parar com essas manias de torre de vigia? Cristão Legendário dando dados aqui, ó, 78 bilhões de anos, luz e comprimento. E ainda lembrando que por mais que não se pareça e por mais que a ciência não admita, o universo é finito. O universo é finito, por mais que não se admita. Vocês entenderam, gente? Esse é o ser humano que quer discutir Deus. É esse ser humano. Então, meus irmãos, percam a mania que a torre de vigia colocou na cabeça de vocês. De uma ponta na outra. Obrigado, valeu, Cristão. De uma ponta na outra. Percam essa mania que a torre de vigia colocou na cabeça de vocês de achar que tudo tem que ser explicado. Não. Jesus não pode ser Deus porque... peraí. Se eu for pela cabeça da torre de vigia, nosso papel não é discutir, e sim confiar nele. Exatamente. A torre de vigia, ela consegue ser tão medíocre nos pensamentos dela, que eu vou só dar um exemplo para você. Só um exemplo. Queria finalizar esse vídeo e começar outro, mas eu não vou, senão eu vou mais longe. Eu só vou dar um exemplo para você. Esse vídeo tá boa a conversa. Eu só vou dar um exemplo para você como a torre de vigia subestima o poder de Deus. É por isso que você não pode acreditar nunca no que a torre de vigia diz. Tudo que nós sabemos é parcial. Foi Paulo quem disse. Sabemos como quem olha num espelho de lata, mas lá na frente saberemos exatamente como ele é. Você quer ver uma coisa interessante? Vocês não vão acreditar, eu acho que vocês nunca viram isso. Volta de Cristo. Olha só. Aqui, a torre de vigia, ela fala uma coisa interessante, quer ver? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Cadê? Olha só para você ver o raciocínio da torre de vigia ao falar de Jesus e de falar de Deus. Quer ver? Não é possível que os caras já mexeram nesse livro Raciocínio de novo, cara. Ah, não. Achei. Tá aqui. É porque é dose. Aqui é sempre uma caixinha de surpresa, né? Olha só. Livro Raciocínios, página 435,
parágrafo último, dá uma olhada no Deus que a torre de vigia confia. Porque eu estou falando de um Deus, agora, que a grandeza é tão magnífica, a grandeza é tão magnífica, que a gente não consegue contemplar sequer um exoplaneta que Deus fez há 50 anos-luz. Esse é o Deus que eu prego. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus que fez o mundo não mora em casas feitas por mãos humanas e tampouco é servido por mãos humanas, porque ele é o Criador dos céus, é o que o Paulo diz em Atos 17. Mas veja só o que a torre de vigia nos diz sobre volta de Jesus. Quando um avião está numa densa nuvem, ela sempre busca uma lógica. Presta atenção. Quando um avião está numa densa nuvem, ou acima das nuvens, as pessoas geralmente na Terra não o veem, embora possam ouvir o barulho dos motores. Jeová disse a Moisés: chego a ti numa nuvem escura. Quando Moisés não viu Deus, mas aquela nuvem indicava a presença invisível de Jeová. Se Cristo fosse aparecer aqui, é que é a comédia a maior que talvez você vá ouvir em 2018. Se Cristo fosse aparecer visivelmente nos céus, isso é a torre de vigia explicando com lógica a volta de Jesus. Se Cristo fosse aparecer visivelmente nos céus, é óbvio que nem todo olho o veria. Que nem todo olho o veria. Quer ver por quê? Olha que argumento científico, que é um argumento mais válido para uma organização religiosa. Ô Rei da Bahia, grande abraço. Olha que argumento científico a torre de vigia dá aqui, pelo qual Jesus não pode vir como a Bíblia diz que ele virá. Porque a Bíblia diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Bom, a Bíblia diz isso? Diz. Então, se a Bíblia diz, eu fico com o que a Bíblia diz. Mas a torre de vigia tem um argumento científico dos melhores. Olha só. É óbvio que nem todo olho o veria. Se ele aparecesse na Austrália, lá onde eles estão abusando das criancinhas, se ele aparecesse sobre a Austrália, por exemplo, não seria visível na Europa, nem na África e nem nas Américas. Não é mesmo? O que você faz com um argumento desse, viu? Explica pra mim. Não, alguém me ajude a não ficar vermelho de vergonha. Alguém me ajude a não ficar vermelho de vergonha. Isso é o livro Raciocínios, página 435. O Jesus da torre de vigia, se ele aparecer na Austrália, se ele for depor na Real Comissão Australiana, como membro do corpo governante foi, a gente não consegue ver Jesus. Então como é que ele pode ser visto? Como é que ele pode vir com as nuvens e todo olho ver? Como é que você confia numa organização como essa? Me explica. Por mais que eu não queira ser cômico, não tem como, gente. Não tem como. Não existe como. Nosso Senhor Jesus disse assim, lá no Apocalipse: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Todo olho o verá. Mateus 24, 29. Imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o céu ficará escuro, o sol não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e verão nos céus o Filho do Homem vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Assim como o relâmpago brilha no oriente e vai até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, não tem como não ver. Assim como ele brilha na Austrália e para nas Américas, assim será a vinda do Filho do Homem. Gente, olha, é complicado, né? É complicado os teólogos da torre de vigia. Que teólogos? Quantos exegetas? Quantos
temos de ensinadores na torre de vigia? Quantos mestres com essa interpretação lógica? Quantos mestres temos? Você entendeu por que você não tem que ficar atrás de lógica? Bíblia, a gente entende pela fé, através da revelação do Espírito Santo de Deus. Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês, um grande abraço. Se você não pediu a enciclopédia, peça. Peça. Lembre, a revista nova tá chegando aí, vai chegar. Eu preciso que você encomende a sua, tá? Ancião, como que vai ser a revista nova? A revista nova será o tema. Olha o tema da revista nova. Você vai precisar colocar revista nova no pedido, hein? Já vai agendando aí, eu não vou mandar ainda. Você não precisa depositar nada ainda. Eu só preciso que você me diga se você vai querer, para eu poder te mandar. Olha o tema. O tema da revista nova. Deixa eu achar aqui o tema da revista nova. Peraí. Sumiu aqui da minha cabeça, mas também, né, meu? Tanta coisa, né? Deixa eu achar aqui o tema da revista nova. Vamos lá. Tema da revista nova. Cadê o tema? Difícil, pessoal. É muita coisa, viu? Mas a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Achei aqui. Tema da revista nova. O caos deu um culto. O caos deu um culto. A hemorragia de uma organização humana. Essa revista vai ficar legal. Então nós vamos tratar aqui sobre assuntos novos, assuntos importantes. Tá? O Raimond França quer falar comigo. Manda um WhatsApp para mim. 11 947 882 132. Tema de capa. O caos deu um culto. A hemorragia de uma organização humana. Deixa eu tentar pegar aqui. Eu vou pegar e colocar para vocês, só para vocês verem que da hora. Quer ver? Aproveitar que tá finalizando mesmo. Deixa eu virar aqui o vídeo. Olha aí que legal, pessoal. Essa é a nossa nova capa. Revista Defesa Cristã. O caos de um culto. Tá? Aqui está escrito, ó. Aqui está escrito Watchtower. E se você olhar embaixo da organização, tem o JW aí também. A hemorragia de uma organização humana, tá? Então eu pego aqui o artigo que o nosso irmão Cristão Legendário traduziu, mais o que eu escrevi e mais o que eu compilei. E é isso que a gente vai trazer para vocês aí agora. O que eu preciso fazer? Eu só preciso que você não esqueça, que é necessário você mandar para mim a palavra revista nova, porque nós vamos produzir de acordo com os pedidos, tá, gente? A gente não tem grana para produzir aí além dos assinantes, não. Então você que quer, você coloca assim, ó, revista nova, tá? Assuntos novos, assuntos interessantes trazidos de United States, colaboração da nossa irmã Zilda e do nosso irmão Cristão Legendário, juntamente com a adaptação Edson Reis. Tá? Ficou muito legal o artigo. Além do que eles traduziram pra gente, eu trago aqui vários outros assuntos. Ficou muito legal, tá? Então, não perca. Você que vai querer a revista nova, você manda falar pra gente aí, Ancião, eu quero a revista nova. Você não precisa depositar nada agora, não precisa fazer nada, você só precisa me posicionar para que eu possa produzir de acordo com pedidos, tá bom? Deus abençoe vocês, um grande abraço, fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe vocês.